Olá, meus irmãos, paz eterna para todos, melhor noite aí para você. Meus irmãos, estamos aí mais uma vez juntos nesse canal abençoado que tem crescido a cada dia, com mais um tema da palavra. E eu peço a você que não é inscrito no nosso canal, escreve aí, dá um joinha, divulga essa mensagem, aperte a opção todas e também comente. Para quem não me conhece, eu sou o Simar Rodrigues de Unamar, Cabo Frio, e é sempre um grande prazer poder falar com vocês. O evangelho que nós compartilhamos é o evangelho simples, o evangelho do reino, o evangelho que o reino já foi estabelecido, nós já nascemos no reino. E hoje essa briga no mundo todo, existe milhões de religiões, cada uma tem um pensamento formado, outros estão desinformando, outros encontraram um novo caminho, outros creem que o reino vai ser implantado aqui, os cristãos buscam o reino, os TJ diz que o reino vai ser aqui, e outros dizem que esse mundo já é do maligno. Será onde está essa grande confusão? Será por que existe variações de pensamento e aplicações diferentes que nenhum geralmente é difícil 1.000 pessoas, 2.000 pessoas pensar juntamente um pensamento formado sobre a Bíblia e chegar a uma conclusão da verdade pura sem mistura, né? E nós vivemos em um mundo desse aí, cada um busca as suas verdades. Em primeiro lugar, que nós entendemos, nós que defendemos a obra consumada, a escatologia completa, já tudo encerrado, mundo regenerado, perfeito, reinando em vida. Como nós chegamos a uma conclusão dessa e estamos ainda crescendo nesse entendimento? É porque existe duas teologias que dominam a massa. E nós fomos ensinados nessa, um pós-milenista, outro anti, então futuro, tudo é para o futuro. Mas por que ficou escondida a teologia do pretérito do passado, o preterista total, que nós cremos que tem mais verdade bíblica? E por que nós defendemos com unha e dente que essa é uma verdade que tem mais base bíblica e versículo bíblico para provar que realmente nós estamos já no reino de Deus? É quando olhamos para a Escritura e nós cremos no que está escrito, porque as pessoas hoje eles leem a Bíblia, mas não acreditam naquilo que está escrito. Porque se eu colocar a minha interpretação, eu vou estar falando de mim, mas quando eu respeito a Bíblia, que ela mesma interpreta ela, é totalmente diferente. E hoje o tema para nós meditarmos é esse aí, a mentira que o reino vai vir. Então, todas as vezes que você olhar um líder pregando, dizendo que nós vamos herdar o reino dos céus, é mentira. Mentira bíblica, porque a Bíblia falava isso naquela geração. Então hoje, no século 21, qualquer uma pessoa dizendo que nós um dia vamos herdar o reino, isso é uma verdade transpassada há mais de 2.000 anos. E o que nós vamos ver hoje? Marcos capítulo 1, versículo 15. E dizendo, o tempo está cumprido, e é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Então o tempo estava cumprido. O que estava cumprido? Estava cumprido de longe ou estava se cumprindo as profecias?
se cumprindo as profecias. Crer no Evangelho. A dificuldade hoje da massa é crer no Evangelho, é crer naquilo que está escrito e querer colocar os achismos, a teologia, que fala mais alto do que a verdade bíblica. Esses dias eu estava conversando com o irmão, um grande líder aqui, e eu disse que eu já nasci no reino. Ele disse que iria orar por mim. Então você vê alguém que tem um público muito alto, ensina, e ele achou admirado quando eu disse que eu já estou no reino, reinando com Cristo, reinando com Deus. Nem com Cristo nós estamos reinando, porque Cristo foi uma manifestação para aquela geração. Mateus 12, 28 diz assim: mas se é pelo Espírito de Deus que eu expulso os demônios. Demônios aqui, meus irmãos, não é um ser aí de tridente. Demônios é daimon, espírito atribulado, espírito desequilibrado. Era uma pessoa com espírito desequilibrado. Logo é chegado a vós o reino de Deus. Se Jesus estava expulsando aqueles espíritos no nome dele, então ele diz, então é chegado o reino de Deus. E o que era o reino de Deus que estava chegando? Por que que o reino estava chegando? Qual era o reino que imperava? Qual era o ministério que imperava? Porque todo o Antigo Testamento ele era baseado nas leis mosaicas. Então, para chegar um novo, precisava de uma pregação e um cumprimento daquela lei. Mateus 21, versículo 31. Qual dos dois fez a vontade do Pai? O que estava em jogo aqui? Jesus contou uma parábola e diz, olha, vai para a lavoura e trabalha. O outro diz assim, eu vou. Ele disse para o outro filho, vai para a lavoura e trabalha. Ele disse, eu não vou. Aquele que disse que ia, não foi. Aquele que disse que não ia, foi. Então ele está dizendo, qual dos dois fez a vontade do Pai? Disseram-lhe eles, o segundo. Disse-lhe Jesus, em verdade vos digo, que os publicanos e as meretrizes entraram adiante de vós no reino de Deus. Elas entraram ou vão entrar? Porque as pessoas têm a concepção que o reino de Deus, as pessoas vão sair da terra para entrar no reino de Deus. Mas se o reino de Deus estava vindo, quem cresce no Evangelho já tinha entrado no reino. Não totalmente, porque o reino só ia ser inaugurado com a vinda de Cristo no ano 70. Mas pela fé, como eles entendiam o Evangelho, eles já entraram, passaram da morte para a vida, para o reino eterno de Deus. Versículo 32. Pois João veio a vós no caminho da justiça, e não lhe deste crédito, mas os publicanos e as meretrizes o deram. Vós, porém, vendo isto, nem depois vos arrependeis para crede nele. Então, meus irmãos, quando João Batista veio pregando, os pecadores, aquele isolado da sociedade, quando ouviu aquela palavra, creram, foram batizados e entraram para o reino. Creram no Evangelho. Mas os doutores da lei, eles não acreditavam, não deram crédito. E eles impediam aquelas pessoas que entrassem para o reino. Marcos 14, 24 diz assim, em seguida disse-lhe, isto é o meu sangue, derramado em favor de muitos, para firmar a nova aliança entre Deus e os homens. Então, quando Jesus anuncia o Evangelho e chega no dia dele morrer,
na véspera da morte dele, ele pega o cálice e o pão e diz: esse aqui é o cálice, é a nova aliança no meu sangue. Já era, dali para lá, era o reino que seria estabelecido entre Deus e os homens. Depois que ele morresse, no sangue dele, Cristo resgataria todos aqueles que estavam debaixo da antiga aliança e levaria para o reino dele, aqueles que crescem nele. Versículo 25: eu afirmo a vocês que não mais provarei deste vinho, daquele vinho que eu estava bebendo, até o dia em que beber com vocês o vinho novo no reino de Deus. As pessoas hoje, eles esperam que um dia eles vão beber o vinho lá na eternidade. Mas Jesus não está dizendo isso. Ele está dizendo que desse vinho, ele estava bebendo o vinho na antiga aliança. E depois ele beberia um outro vinho, mas já num novo mundo, num novo céu e na nova terra. Em um novo governo, já na aliança de Deus. Beberei com vocês um vinho novo no reino de Deus. Se o reino estava chegando, na morte dele o reino começou sendo estabelecido, então ele, depois da morte, você pode observar que ele voltou a beber vinho. Só que ele já não bebeu no reino velho, já bebeu vinho novo no reino novo. Marcos 15, 43, que diz assim: José de Arimateia, um membro do Sinédrio, muito respeitado, que pessoalmente estava aguardando a chegada do reino de Deus, tomou coragem e foi a Pilato pedir o corpo de Jesus. Então, esse homem, ele fazia parte do Sinédrio, daquela corja todas que não acreditava em Cristo. Mas ele esperava o reino de Deus chegar secretamente, pessoalmente. Ele não espalhava isso para os outros, porque ele conhecia a palavra, dizendo que o reino de Deus um dia iria chegar. E ele, conhecendo que Jesus era o autor do reino, ele foi pedir o corpo de Jesus que estava pendurado na cruz para fazer o enterro como se fosse o rei, mas era o próprio rei. Então ele esperava o reino chegar. Como é que hoje as pessoas vão esperar que eles vão para o reino um dia? Meus irmãos, está fora, não é bíblico isso. Todos aqueles que dizem que vão para o reino um dia, é mentira, não tem base biblicamente, é heresia. E as pessoas dizem que nós que pregamos heresia. Lucas 17, 20, essa passagem é bem conhecida. Sendo Jesus interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus. O reino de Deus iria vir ou nós iremos para o reino? Jesus nunca disse que as pessoas iriam para o reino. Ele sempre disse que é chegado entre vós o reino de Deus. Respondeu-lhe: o reino de Deus não vem com aparência exterior. Meus irmãos, o reino de Deus você nunca vai ver ele, porque ele não é físico. É um reino no Espírito. É paz, alegria e gozo no Espírito Santo. Mas por que a tradição não abre o verbo? Se disser que nós já estamos no reino, o que vai prender as pessoas dentro de quatro paredes? Então é por isso que a verdade é omitida. E a tradição conhece a verdade, mas tem medo de pregar a verdade. Prega meia verdade, meia boca, né? Já viu pedreiro de meia boca? Assim é a liderança hoje, é meia colher. Eles pregam meia verdade e meia mentira, para poder manter as pessoas presas, cativo, com a esperança que um dia eles vão para o reino. Eles morrem, nunca participam desse reino. Pois o reino de Deus, meus irmãos, já dura mais de 2000 anos.
O versículo 21, nem dirão ele ali ou ele aqui, pois o reino de Deus está dentro de vós. Então o reino, eles iriam para o reino ou o reino vinha para dentro? O reino vinha para dentro. Atos 14, meus irmãos, versículo 22, que diz assim, confirmando as almas dos discípulos, exortando-os a perseverar na fé, dizendo que por muitas tribulações nos é necessário entrar no reino de Deus. Opa! Será que Paulo iria morrer para entrar no reino de Deus? Porque a concepção hoje da filha católica é que um dia as pessoas vão entrar no reino, mas Paulo aqui foi com muita tribulação que eles precisavam entrar no reino. Mas como eles iriam entrar no reino, meus irmãos? Porque Paulo ele fazia força para entrar no reino, porque era a lei de Moisés, aqueles que estavam na lei de Moisés, e aqueles que receberam o reino. Então era uma força muito grande, era muita contenda, era muita disputa, era muito embate, porque havia pensamento divergente, como se o reino não tinha chegado. E hoje é a mesma coisa. Então Paulo, com muita luta, com muita tribulação, é que entramos nesse reino. Porque era uma transição da lei para a graça, para que as pessoas entrassem no reino. Hebreus capítulo 12, versículo 28, meus irmãos, que diz assim, pelo que recebendo nós um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e temor. Então o reino tinha chegado com as pregações. Mas quando é que o reino chegou totalmente? Quando Jerusalém foi destruída e quando Jesus veio em glória. Então o reino chegou totalmente. Por quê? Porque a antiga Jerusalém, o antigo reinado pela lei, foi totalmente destruído e Cristo manifesta ali, destruindo aquela nação e implantando o seu reino para sempre. Apocalipse capítulo 5, versículo 10 diz assim, e para o nosso Deus os fizeste reino e sacerdote. Eles reinaram sobre a terra. Meus irmãos, Apocalipse, quando foi escrito, João escreveu as coisas que tinham acontecido, o que estava acontecendo e o que iria acontecer, não num futuro de 12.000 anos, mas era um futuro breve, do ano 66 até o ano 70, a grande tribulação já estava rondando ali em volta de Jerusalém. Então o Apocalipse foi escrito nessa época, João preso na ilha de Patmos, dizendo que eles reinaram com Cristo. Ali ainda estava um período que Cristo estava reinando, para depois entregar o reino ao Pai. Então, para Deus, ele fez reinos e sacerdotes, e reinaram sobre a terra. Apocalipse 12, versículo 10. Então ouvi uma grande voz no céu, que dizia, agora é chegada a salvação, e o poder, e o reino do nosso Deus, e a autoridade do seu Cristo, porque já foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, o qual diante do nosso Deus os acusava dia e noite. Vamos parar aqui, terminamos. Quem era esse acusador que acusava os filhos de Deus dia e noite? Segundo a tradição, é o diabo, é o chifrudo, que teve uma rebelião no céu e parece que Deus não estava em casa. Aí teve uma rebelião lá e juntaram lá e fizeram uma rebelião e se rebelaram e trouxeram a capetada toda para a terra. Segundo a tradição, no livro de Ezequiel 28 e Isaías 14, que não tem demônio ali, não tem diabo ali. Era uma sentença, era uma mensagem para o rei de Tiro, ou príncipe de Tiro,
Então não tem nada ali que comprova que teve uma rebelião no céu. Isso tudo é história da religião. Então aqui, quem era o acusador que acusava os filhos de Deus dia e noite? Porque Jesus diz, ó, eu não acuso vocês, mas é Moisés que acusa vocês. Porque o ministério da lei de Moisés, meus irmãos, era um ministério de morte e condenação. Quando Jerusalém é destruída, que Deus implanta o seu reino para sempre, então o acusador também é destruído, a lei é acabada, e acabou a morte foi morta. E quem matava, Simar? Quem matava era o pecado. A Bíblia diz que o salário do pecado era a morte, mas o dom gratuito de Deus era a vida e vida eterna. Por isso que Paulo diz, olha, onde está a morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado. E a força do pecado era a lei. Então o que matava, o que foi morto, o que acusava os filhos de Deus dia e noite, era a lei de Moisés. Porque Paulo diz, diante da lei toda boca se cala e confessa que era pecador. Então quando o templo de Jerusalém foi derrubado, Jerusalém foi destruído, o acusador dos irmãos, dos filhos de Deus, morreu também. A lei deixou de existir naquele âmbito físico e Deus passou a reinar no espírito do homem e está até hoje. Então você que pensa que um dia você vai herdar o reino, você está bobeando, porque nós já nascemos nesse reino. Eles herdaram o reino, nós já nascemos nele. E agora precisamos fazer o que, Simar? Reinar em vida, meus irmãos. Não precisamos morrer para poder reinar com Cristo, com Deus. Nós já somos filhos do reino. Nós já nascemos agraciados, abençoados com toda a sorte de bênção. O que nos resta então é reinar em vida, em perfeita vitória, é viver uma vida abençoada aqui. Mas quando eu morrer, meus irmãos, que morte? Porque a Bíblia diz que a morte foi vencida. Paulo diz em Romanos capítulo 5 que a morte reinou de Adão até Moisés. A morte, meus irmãos, que Jesus veio matar ela, não foi a morte física. Porque a morte física sempre vai existir. Vem geração e vai geração e a terra permanece para sempre. Pessoas morrem, pessoa parte. Mas a vida é eterna, nós já somos eternos. O nosso espírito não morre. Do pó nós viemos e do pó nós voltaremos. Você não precisa morrer para ter uma vida eterna. Você já é uma vida eterna. O espírito que está em você não morre. Ele é eterno. E quando eu partir, deixar essa atmosfera física, você vai passar a existir na eternidade. No mundo dos espíritos. Amém, meus irmãos? Melhor noite para vocês. Tem vários versículos, mais de 200 versículos, meus irmãos, confirmando que o reino de Cristo já tinha chegado lá no século I. E hoje, infelizmente, as pessoas querem desmentir a Bíblia, dizendo que um dia eles vão para o reino. Te enganaram, meus irmãos. Você já nasceu no reino, agora você precisa reinar em vida em perfeita vitória. Melhor noite, paz eterna para todos.